Olá, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam todos bem, que esse vídeo encontre vocês sempre na santa paz, no amor e o coração repleto de tranquilidade. Eu vim aqui abordar dois assuntos e eu não sei como que vai rolar esse vídeo, se eu vou cortar ele, dividir em duas partes, então eu vou ir falando e vamos fluindo, né? Então veio aqui para mim um assunto que martelou um pouco para mim, né? Então eu vou falar um pouco sobre a espiritualidade, né? E sobre as pessoas que meio que entrelaça o trabalho terapêutico, holístico com a espiritualidade, tá? Então, o que acontece? Esses dias atrás, eu trabalhei a energia, a manipulação da energia do magnetismo pessoal, tá? E o que é isso? Não é trabalho feito, não é mexer com energias desafiadoras, não é fazer entregas, né? Quem sabe, né, do que eu tô falando. Não é nada disso. É manipular a sua energia, o que está bloqueando energeticamente de você fluir, de você às vezes estar com a tua consciência um pouco afastada da sua fonte criadora, do seu Cristo pessoal, do seu anjo da guarda, dos seus mentores, né, qual for a religião, né? Porque às vezes as pessoas, assim, conforme vai passando os dias, é normal ela ficar um pouco desacreditada, um pouco afastada do que liga ela, né, com o divino, por causa que ela vai acontecendo vários fatores, a correria do dia a dia, as situações que vai acontecendo, um problema aqui, um problema ali, seja homem ou mulher. Então tem a mulher que tem situações de muita coisa para cuidar da casa, para pensar. Então ela acaba ficando exausta, vai ficando energeticamente comprometida, vai tirando mesmo essa ligação que ela acaba se afastando dela, inclusive dela mesma, tá? Vai afastando, vai eliminando o brilho pessoal dela, tá? E é isso que o magnetismo pessoal vem fazer na manipulação da energia da pessoa, e ele vai ajudar a trazer de volta e a limpar o campo áurico dessa pessoa. E o engraçado é que algumas pessoas, elas não aceitaram o convite, né? Muitas eu senti resistência por crenças limitantes, por medo, por limitação, entrelaçando a espiritualidade com a radiestesia, com a manipulação de todo o trabalho que foi feito ali, e energeticamente, né, não tem conhecimento, e tá tudo bem, mas também não vem perguntar, né? Não vem perguntar o que seria, não vem perguntar do que é feito, como é feito. Então aí as pessoas ficam com esse afastamento, né? Com esse bloqueio. Ela fica com esse bloqueio, ela continua bloqueada com outras situações, afastando dela mesmo o próprio brilho dela mesmo com o magnetismo pessoal dela, e ao mesmo tempo ela bloqueia de que algo muito bom aconteça na vida dela, que algo de muito bom desbloqueie e que ela veja que é saudável, que é a manipulação com egrégoras de luz, egrégoras de forças, de brilho, os seus próprios mentores, os próprios anjos da guarda da pessoa, né? E seja qual for a crença. Então, o que eu quero falar é um pouquinho sobre
a ignorância social em relação a esse afastamento de religiões, né? Por causa que não é associar terapia holísticas com a religião, entendeu? A minha religião, muitas pessoas quando sabem da minha religião, que eu sou universalista, eu acredito em tudo que é natureza, em forças cósmicas, em energia, universo, energia quântica, em espiritualidade, sou espiritualizada. Então, eu acredito, né? Inclusive, aqui, deixa eu ver aqui, o meu Jesus, o meu mestre Jesus, ele está aqui, está em posição de meditação, né? Posição meditativa. E para mim, ele é moreno. Então, não é o que a sociedade impõe, é a forma de que eu vejo ele, né? E tá tudo bem, cada um vê da sua forma, né, do que acredita, e tá tudo bem. O importante é respeitar um ao outro, respeitar a sua crença, não atacar o próximo, não atacar o que você acredita e impor o que você acredita como real, como é o que tem que ser, porque tá tudo bem, mas não impor aos outros o que você acredita como certo, né? O seu Deus não é melhor que o meu Deus, porque somos um todo, somos filhos do Criador, então somos a sua criatura, né? Então temos o nosso Deus dentro de nós, porque senão, se somos a sua semelhança, nós somos os filhos dele, não é isso? Então o que eu quero falar é esse problema das pessoas se afastarem, né? Por quê? Porque às vezes eu vou entrar em outro assunto que pode fazer um pouco de sentido para você, como para outras pessoas, e como não pode nem fazer sentido para você, e tá tudo bem. Às vezes você tá com véu e aos poucos você vai começando a entender sobre esse assunto, só para você expandir um pouco mais. Não precisa aceitar, apenas compreender, e tá tudo bem, tá bom? Então, quando você recebe um convite, seja de um círculo de oração, seja te colocar na oração da casa, do lar, seja, nesse caso também, de magnetismo pessoal, seja na igreja, no templo, você pelo menos ter, né, a educação e compreender, e a compreensão de respeitar, não precisa aceitar, mas ter o respeito e compreender que essa pessoa, ela pensou em você, essa pessoa é um ser de luz, se ela trabalha com egrégoras de luz, ela te deu a oportunidade de estar trabalhando do desbloqueio do seu campo, que talvez você possa não estar compreendendo o que está acontecendo com você. Uma pessoa que tem a compreensão maior, não entenda, ela não é maior que você por saber disso, mas ela passou por situações que ela consegue compreender isso e ela já consegue te ajudar. Então, entra pessoas na nossa vida para te ajudar, e tem pessoas também que entram na sua vida para te diminuir, para te atrapalhar, né? Atrapalhar tanto o teu processo, como atrapalhar o seu trabalho, e tá tudo bem. Isso fala mais sobre a pessoa do que a gente. Então, o que eu quero falar, né? Você entender que é muito fácil a pessoa te ajudar e você compreender e falar assim, não ignorar e não ser agressiva com a pessoa, porque você tem uma outra religião, porque você acredita em outra situação, mas respeitar,
porque essa pessoa lembrou de você, essa pessoa quis te ajudar, né? Não que seja errado entrar no livre-arbítrio do outro, mas essa pessoa quis te aproximar do teu anjo da guarda, que às vezes você está afastado, às vezes você energeticamente você se entrelaçou com outras energias desafiadoras por frequência ou porque você quis mesmo. Às vezes você buscou espiritualidade baixa, umbral grosso, né? E você tá totalmente fechado a isso, né? E o que acontece? Existe o livre-arbítrio, né? Você fez as suas escolhas e tá tudo bem. E quando vem uma pessoa querer te ajudar, o mínimo que você pode fazer é, se não aceitar, é respeitar e falar gratidão por ter lembrado de mim. Mas não, você sabe, eu não acredito, ou se você não sabe, está sabendo agora, eu não acredito, eu não gosto, e tá tudo bem. A pessoa que tem essa compreensão vai entender, vai respeitar o seu espaço, e o momento certo, quando você precisar, aí vai estar com certeza, eu tenho certeza que a porta vai estar aberta para você estar entrando e conhecendo esse trabalho lindo que é feito por algumas terapeutas holísticas que trabalham, manipulam as energias com egrégoras de luz, tá? Então, vamos falar então sobre a energia de desafiadoras que você pode estar acessando e que essas energias, elas manipulam a sua mente de uma tal forma, elas manipulam os seus gestos, né? Ela manipula o seu caminhar, ela consegue manipular através de frequência tudo que você tem que fazer e o que não tem que fazer, entendeu? Então, por exemplo, nesse caso, né, ela vai te bloquear a não aceitar ajuda de alguma egrégora de luz. Ela vai manipular energeticamente o seu mental para você realmente criar essa barreira e não expandir a tua consciência. Porque é isso mesmo que eles querem. Eles querem bloquear você e de você não chegar até a sua consciência divina, ao seu anjo da guarda, ao seu mentor, né? Então, se você, por acaso, chegou até essas egrégoras de umbral grosso, né, de energias desafiadoras, por alguma razão, então saiba que você pode estar se atrelando a cada vez mais a se afundar energeticamente. Aí agora eu estou te falando como uma terapeuta energética. E o que acontece? Quando você está bloqueado energeticamente, essas energias elas vão te manipular para não conseguir você ter acesso e expandir a tua consciência, você ter a sabedoria de sair, né, de você sair dessa matrix, que é isso mesmo que eles querem cada vez mais pessoas escravas e sejam manipuláveis. Então, o que está acontecendo, né? Tanta violência, tanta agressão contra a mulher, tanta agressão aos animais, né? Não estou falando de homem e mulher, estou falando da energia de manipulação, de pessoas manipuladas, né? Estamos agora no carnaval e acontece, sim, algumas pessoas que trabalham com essas energias, elas sabem que os portais ficam abertos e muitas, né, egrégoras de luz não trabalham no plano físico, ajudar através do ectoplasma de quem está aqui reencarnado, né, de quem está aqui no plano físico, através do ectoplasma, conseguir combater essas energias desafiadoras que vêm mesmo para trazer, para matar, para destruir, para acabar com os familiares, para destruir totalmente a tua vida.
e mexer totalmente, manipular totalmente o teu mental. E isso é muito fácil acontecer através de frequência. Como é que então eles acessam a mim? Eles acessam através da sua frequência, quando você está com a tristeza, quando você está muito com raiva, quando você está na frequência de vergonha, de medo, de inveja, da fofoca e ou de vingança, né? Vícios. Então são várias energias que vão conseguir atrelar até você e ficar com você e manipulando o seu mental, né? E como que eu consigo a não ficar acessando isso? É muito fácil. É você tentar se afastar de algumas energias que você sabe que vai drenar você, que vai drenar a tua energia, vai ficar baixa a sua energia. E como que é que você vai fazer? Se você tá num ambiente de uma roda de amigos e tá todo mundo bebendo, mesmo que você beba, mas você tem consciência, você vai entender na hora. Eu vou parar antes que dê, entendeu? Dê briga, né? De alguma coisa, porque sempre vai gerar discussões, né? Então, pode ter certeza. Ou no local onde tá, ou na casa, ou no caminho do trajeto, vai acontecer alguma coisa. Então, é isso que eles querem. Eles querem manipular a sua forma de ir e vir. Eles manipulam, né? Eles influenciam, sim, você desta forma. Não vão falar no seu ouvido, mas você vai sentir quando é algo ruim e quando é os seus mentores, é seu anjo da guarda, né? Então, aí você me pergunta como é então que eu sei que é meu anjo da guarda, meu mentor, através da intuição. Quando você estiver conectado entre a tua razão com a fonte divina e o seu coração estiver totalmente conectado com a tua emoção, né? Emoção e a razão estiver totalmente conectado com a tua fonte divina, através da intuição, eles vão conseguir te trazer essas informações e você vai conseguir entender que é uma mensagem boa. Eles não ficam, uma coisa muito importante, eles não, os seus mentores, o seu anjo da guarda, né, o Cristo, Deus, seja qual for a sua religião, eles não vão ficar o tempo todo falando, faz isso, faz aquilo, isso mesmo. Aquela intuição não vai ficar persistindo. Eles vão dar uma sugestão e você vai entender que é aquilo. Eles não persistem. Então, quando aquela situação que fica persistindo na tua cabeça, vou dar um exemplo, quando você está com raiva ou situação de ciúme, não tem nada acontecendo com você dentro do relacionamento, mas você está com aquele ciúme excessivo, que nada aconteceu, mas dentro da tua cabeça aconteceu, você criou, você conseguiu visualizar, inclusive, você está sendo fortemente manipulado por energias negativas. Porque está trabalhando para você tomar alguma atitude para trazer brigas, discussões, desgraças, términos. E aí o que acontece? Você pode ter brigado, você deixa outra pessoa triste, machuca com as palavras, até mesmo agressão física. E aí você afasta a pessoa, né, de você. E ao mesmo tempo com você, porque você, após o que aconteceu, você vai refletir, você vai pensar no que aconteceu, e aí você vai, compreender, poxa, por que eu fiz isso? Não aconteceu nada disso, eu fiz besteira.
não era eu, sempre tem esses assuntos, né? Não era eu, não sei por que que eu fiz isso, eu não tenho conhecimento, por que que não era eu, né? Então, uma das falas sempre é essa, não era eu, né? Não sei por que eu fiz isso, não era eu, é sempre assim. Então, o que que eu falo, né, sempre para as pessoas quando vêm me procurar e eu sobre energeticamente, então eu peço para eu falo muito isso sobre essa historinha para prestar atenção, inclusive principalmente na tua intuição, no teu coração. Ouça primeiro a tua intuição, o teu coração, e depois você racionaliza se isso é certo ou errado fazer ou não, porque aí é onde você vai conseguir se atrelar com os seus mentores, com o seu anjo da guarda, e vocês juntos vão conseguir caminhar numa direção reta, sem caminhos tortuosos, sem ter obstáculos e desafios, né? Porque você vai estar junto com eles, caminhando no que é certo. E o que é certo para você pode não ser certo para o outro, mas o importante é você ter uma conduta correta, não fazer com o outro o que você não gostaria para você. Então, eu acho que isso é o correto dentro de uma consciência, né, que unir o seu caráter a isso e não permitir ser manipulado, né? E quem é que busca a espiritualidade menor com consciência tem que entender também que é muito fácil você ir atrás das espiritualidades que trabalham com energias negativas, que eles vão dar, sim, com uma mão, mas também eles vão tirar com a outra mão. Entende que eles vão fazer com que eles vão manipular, você vai ser um fantoche na mão deles, tá? E você vai caminhar conforme eles querem. Eles vão te dar o que você pediu, mas tudo tem um preço, porque eles vão tirar com a outra mão. Eles vão conseguir manipular você de tal forma que você não vai conseguir sair mais disso, você vai estar totalmente tão bloqueado, né, com uma visão com um véu nos seus olhos, e você não vai conseguir enxergar que você está num caminho sem volta, muitas vezes, porque pode custar inclusive a sua vida, pode inclusive custar a sua alma. Você está entregando de bandeja a sua alma para outra consciência tomar conta. Não se esqueça que você está aqui no plano físico, que você também é um espírito, você também é uma consciência, você é uma pessoa sábia, você tem consciência. E a diferença entre você e essa consciência que manipula você é que você está no plano físico, você está encarnado. E essa consciência não está. A escolha dela foi infernizar mesmo, apurrinhar mesmo. Ela não quer evoluir. O interesse dessa consciência não evoluir. Muitas vezes ela sente prazer, muitas vezes ela dá risada da desgraça das pessoas, ela fica rindo. Porque dá prazer para ela essa frequência de que você está mal, mas ela está bem. Então, ela está entrelada em você através dessa frequência. Ela se alinhou a você, te manipulou. E aí você me pergunta, eu tenho então meu anjo da guarda, eu tenho o meu mentor, o meu guardião, seja, né, qual for. Cadê eles então, se a gente tem? Sim, a gente tem. Todos nós temos. Mas não é todos que está energeticamente alinhado a eles, por causa do livre-arbítrio, né? Então, eles respeitam a espiritualidade maior, ela respeita o nosso livre-arbítrio, por mais que ela, nessa encarnação, aceitou vir fazer parte da sua vida, ela aceitou
caminhar com você aqui no plano físico, caminhar e te deixar seguro, te trazer intuições, te colocar na tua missão de alma, no teu propósito de vida, mas existe o teu livre-arbítrio e ela vai respeitar o teu livre-arbítrio, mesmo que isso doa, porque dói neles também. Eles ficam olhando, eles são consciências um pouco mais elevadas que nós, mas são consciências, até mesmo são consciências até igual a você. Você pode muitas vezes ter consciência mais elevada até que eles, só que você aceitou estar num plano físico. E não significa que ele está num plano espiritual, que ele é mais inteligente que você, que ele é mais sábio que você. Não, vocês estão caminhando juntos. E quando você consegue estar no seu caminho de propósito de vida, de missão de alma, você também está ajudando esse guardião, esse anjo da guarda que aceitou estar com você. Então, quando você tem um livre-arbítrio de escolher o que você quer fazer para você e se entrelaçar com energias desafiadoras, com energias de umbral grosso, com ciências desafiadoras, quando você aceita procurar isso, seja por causa de uma vingança, seja por causa de você não aceita, você olha aquele relacionamento ideal, que você acha que é ideal, e você quer acabar com aquele relacionamento porque deveria ser você que tinha que estar nesse relacionamento. Quando você vai buscar através de trabalhos, através de manipulações, de feitiçarias, magias e outras coisas que você sabe o que fazem, você está aceitando eles tomarem conta da tua alma. E quando você passar daqui para outra vida, você vai estar sendo escravo dessas pessoas, dessas consciências. Você vai estar entrelaçado entre eles e vai ser escravos lá no umbral grosso. Então é isso que eles querem, que cada vez mais as pessoas não tenham consciência de que são despertas, você toma conta da tua vida, você é o dono da tua consciência. Então, quando você fica muito tempo, é prazeroso para eles quando você fica muito tempo em redes sociais, é muito prazeroso quando você passa 5 horas em uma rede social, quando você fica olhando coisas que não vai te agregarem em nada, não vai te evoluir como pessoa, como um espírito, como uma consciência, te trazer a conexão com o seu divino, quando você acha mais prazeroso isso, e do que 30 minutos de leitura de que vai conseguir fazer com que a sua consciência se expanda, te trazer o autoconhecimento, te trazer o autocuidado, te trazer essa conexão com o seu divino, você está totalmente sendo manipulado pela Matrix, por energias que não querem que você desperte, que você não vai ser desperto. Então, quando você começa a entender que isso daí não faz mais parte do seu caminho, que você agora quer ser um ser evoluído, quer ter uma consciência mais evoluída, quando você percebe isso, você conseguiu virar a chave da tua consciência, da tua elevação, do teu autoconhecimento, e você consegue manipular a tua própria energia através do agir, pensar e sentir. Então, não adianta você pensar uma coisa, agir de uma forma e fazer outra, né? Sentir outra. Porque aí você está se enganando. É muito difícil quando você quer sair dessa situação da Matrix e você se despertar para você mesmo. Quando o seu espírito despertar, quando a tua consciência começar a despertar da Matrix, você vai começar a se afastar socialmente. Não que você seja uma pessoa totalmente reclusa, você está solitária, você não quer mais estar perto de pessoas,
você está se bloqueando, não é isso? Mas é que significa que você está tentando elevar a tua frequência e a frequência daquelas pessoas que você está querendo se afastar, ela não está mais alinhada a você. Então você começa a entender que alguns lugares não vão fazer mais parte da tua vida, algumas amizades não vão estar mais fazendo parte da tua vida, alguns familiares, algum amigo não vai fazer mais parte da tua vida, não que você não goste mais deles, você gosta porque tem um vínculo, mas que a tua frequência não está mais acessível. A frequência da pessoa está vibrando em outro, e você está vibrando em outra porque você está elevando a tua consciência, você está despertando da Matrix. Isso, o que eu estou te falando, não é que você vai ser uma pessoa totalmente solitária, né? Porque solitária é você sentir falta de ou de algo. Você vai ser uma pessoa mais solitude. Na solitude, você vai estar tão cheio de você mesmo. Você vai estar tão perfeitamente alinhado com o seu ser divino, com a sua consciência mais elevada, que nada mais vai fazer tanto sentido para você, que só estar com você basta. Você está no silêncio, vai bastar. Você está com um animal de estimação, vai te bastar. Você vai se preencher tanto dessa companhia que você não vai sentir mais falta. Não vai querer mais ter acesso a algumas redes sociais. Alguns filmes vão começar a te fazer mal. Algumas situações de falas, quando alguma pessoa que não está na mesma frequência que você chega em você e começa a falar da vida do outro, isso vai começar a te incomodar. Não que você seja melhor que o outro, nada disso, não que você tenha o ego muito elevado, não é nada disso. É que você começou a entender que isso não faz mais parte da sua vida porque isso não consegue te elevar a ter uma consciência melhor. Isso não te traz o que você procura, não te preenche. E é muito normal que você começa a ser olhada, a ser olhado como antissocial. Mas se você está tudo bem com isso, se isso não te importa, significa que você está conseguindo elevar sua consciência. Porque nada mais o que o outro fala vai começar a te afetar. Porque você conhece, você passa a conhecer você. Você passa a conhecer o que você gosta. Você passa a ver você de outra forma. Alguns lugares não vão pertencer mais à sua vida. Se você gostava de estar em barzinho, você vai começar a estar mais recluso. Você vai começar a procurar outros ambientes que vão te trazer satisfação, vão te trazer paz. Você vai estar em lugares que você vai gostar de estar porque te faz bem. Eu vou falar uma coisa que quando eu comecei a despertar, eu estava na fase da minha primeira separação, de relacionamento, e logo após que eu me separei, né, e eu queria sair, eu tava me sentindo liberta, sabe, respirei aliviada quando eu me separei, porque eu estava me sentindo muito presa, e isso é uma situação muito ruim, e eu falo isso depois em uma outra situação, outro vídeo. Mas quando eu passei a conhecer outras pessoas, quando eu passei a ir lugares que eu nunca fui, quando eu passei a ir, mesmo bebendo, quando eu passei a ir lugares que havia bebida, havia som alto, havia pessoas dançando, pessoas que nunca se viram se pegando ali. E eu fui olhando que
mesmo não bebendo, mesmo não conhecendo as pessoas intimamente, porque não era para meu interesse real ali naquele momento, era só para me distrair, para me afastar da realidade de que eu estava me separando e eu estava afastada dos meus filhos. Então, estar ali passeando, né, estar conversando, então automaticamente me afastava dos problemas, mas algo me fazia pensar que eu não estava no lugar certo. As pessoas que estavam ali não estavam me preenchendo. E logo quando eu chegava em casa, muitas vezes meia-noite, 1 hora da manhã, às 2 horas da manhã, eu ia dormir completamente exausta energeticamente, porque eu acabava doando também essa troca de energia, porque você estava num ambiente de que é totalmente energeticamente baixo. E quando eu levantava no outro dia, eu ficava completamente exausta. E eu fui percebendo que isso estava me fazendo mal, né? Eu não seguia nenhuma religião até então, por mais que eu nasci em uma tal religião. Sempre fui muito espiritualizada e eu já conhecia, já sabia, desde muito pequena sobre todos esses assuntos. E eu sabia o que era certo, o que era errado dentro da minha religião. E eu ia mesmo assim, porque eu não queria ficar sozinha em casa, porque eu estava na solidão. E quando muitas vezes eu ia e cada vez mais me sentindo mais cansada, exausta e drenada, e no outro dia eu não conseguia ser quem eu era, a pessoa feliz, alegre, e cada vez mais eu estava até me afundando nessa situação energética. Foi aí que me deu um estalo, eu comecei a entender que não era ali que eu tinha que estar. Eu passei a ficar mais reclusa dentro de casa. Não fiquei dentro da depressão, porque muitas vezes as pessoas acham que ficar dentro de casa, na sua solidão, na sua solitude, é estar depressiva. Não foi nesse caso. Eu era muito bem esclarecida, sempre desde pequena, eu sempre fui muito esclarecida, eu tenho a mediunidade um pouco mais expansiva, eu não vim, né, eu não sou um espírito aqui no plano terreno, no plano físico, que veio para despertar a mediunidade. Eu já nasci com a minha mediunidade desperta desde a minha ancestralidade. Então eu já tinha consciência disso, porque a sabedoria da minha consciência já vinha trazendo informações. E aos poucos a espiritualidade sempre estava presente na minha vida, o espiritual, né, estava sempre muito, muito presente na minha vida. E de todas as formas, eles davam um jeito de estar falando comigo, de estar mostrando que eu não estava sozinha, por mais que eu estava fisicamente sozinha. E foi aí que eu fui entendendo que tal lugar não era para mim. Então eu passei a buscar, a ficar mais sozinha, a ler mais, a expandir. Tal situações não fazia mais parte da minha vida. Pessoas também, eu fui me afastando de amizades, eu fui me afastando de lugares que não estavam me fazendo bem. E automaticamente eu fui em restaurantes, eu ia muito sozinha, em cinema eu ia muito sozinha, por mais que eu tinha sempre uma amiga que estava sempre ali comigo. Mas quando ela não podia, porque ela também não estava nessa elevação que eu estava, nessa frequência que eu estava, então ela ia ter os encontros dela que ela gostava, né, com outras amizades, e estava tudo bem, mas eu não ia. E fui me afastando, né, e foi assim que foi despertando cada vez mais a minha consciência e foi elevando a minha frequência. E eu fui entendendo
como essas energias, elas conseguem manipular a vida das pessoas e cada vez mais a te trazer a virar escravo deles, né? E como tem pessoas ainda que realmente elas vão atrás da espiritualidade de energia baixa, desafiadoras, aí atrás a poder prejudicar cada vez mais, né? E para elas é normal, só não sabe o quanto elas estão cada vez mais energeticamente, espiritualmente, mentalmente, fisicamente, emocionalmente atreladas a essas energias baixas e elas acabam virando escravos delas. E é isso que eu quis falar para você, que quando um assunto foi indo, né, aos poucos eu vou trazendo alguns assuntos mais ou menos sobre esses assuntos, né? Então, o que eu quis dizer é que agora eu estava fazendo um trabalho, agora há pouco, e veio esse pedido de fazer esse vídeo, talvez seja para alguém, talvez não seja para ninguém, né? A gente não entende, né, os planos divinos. Mas o que eu quero te falar é que se você, seja de qualquer religião, seja de qualquer outra religião, quando uma pessoa vir até você e você sentir que é algo bom, é algo positivo, que vai te ajudar energeticamente, que você pode estar precisando, às vezes é o seu mentor, às vezes é o seu anjo da guarda, às vezes é o seu guardião, usando essa pessoa para tentar ter acesso até você, para tirar esse véu, esse bloqueio. Muitas pessoas entram na nossa vida a pedidos e você nem sabe, talvez essa pessoa também nem sabe, né? Com uma palavra de fortalecimento, um amigo vem uma palavra te trazer, você nem sabe por quê. Ah, por que aquela pessoa falou aquilo? Não sei. A pessoa também nem sabe. Ah, não sei porque eu falei isso pra você, mas eu só senti vontade de falar, né? É mais ou menos esse meu caso, né? Eu estava aqui fazendo no meu cantinho umas coisas, um trabalho meu particular, e eu senti a necessidade de gravar esse vídeo, talvez alcance alguém que precise, né? E aos poucos eu vou trazendo algumas consciências, como eu consegui a entender algumas coisas, como eu despertei. Vou trazer também vídeos falando como eu consegui aos poucos, entendendo a minha consciência, entendendo o que a espiritualidade queria falar comigo. Alguns trabalhos, por exemplo, a leitura da chama da vela, como eu consigo ter essa visão de que muitas vezes eu estou num trabalho, não é para todos, mas eu estou num trabalho que eu ancoro na vela, eu peço a energia da consciência que trabalha comigo, a potência da energia dela, né, o ancoramento da energia dela através do fogo. E através do fogo ela tem uma mensagem para mim, ela vem trazer alguma mensagem para mim. E aí se materializa algumas figuras que não é mental, porque outras pessoas conseguem ver também nitidamente. Tem alguns exemplos aí no vídeo, né? Também tem as situações que aconteceram comigo através dos elementais na natureza. Tem uma situação que um dia eu posso até falar nesse vídeo sobre como eles se manifestaram e se manifestam através da natureza. O elemento fogo é uma delas, mas através da folha, aonde nitidamente surgiram rostos.
E não são coisas ruins, são coisas muito boas, são elementais da natureza, são consciências, porque através do meu intuir, eu estava um dia vendo a foto de uma viagem que eu fiz com a minha filha, e nós estávamos viajando e estava muito divertido aquele dia. E nós duas na piscina, ela, claro, minha filha é muito menor que eu. Na piscina, ela conseguiu me levantar, pegar no colo e ela ficou muito feliz. A minha mãe registrou essa foto e quando nós chegamos em casa após viagem, eu tava editando a foto porque nitidamente meu rosto não estava muito agradável, através de uma careta que eu tinha feito, porque brincando com ela. E eu coloquei uma figura no meu rosto e aí, aí veio, né, através da intuição, como eu falei, falando, você já olhou as folhagens? E eu, né, no intuir também converso com eles e falei, como assim olhar as folhagens? Aí me respondeu, como você faz com as velas. Então eu fui aumentando, né, conforme eu faço com a vela, eu fui dando zoom na foto e nitidamente aparecia rostos sorrindo. Então quer dizer, eles estavam rindo comigo daquela situação, eles não estavam rindo de mim, eles estavam rindo comigo e com a minha filha. Eles estavam felizes porque nós estávamos felizes. A nossa frequência estava feliz. Não sei por que eu estou falando isso, mas é por um momento, né? E isso foi muito importante, me mostrou como estamos cercados espiritualmente de energias que nos protegem a todo momento, a todo tempo. Estamos sendo observados a todo tempo, a todo momento. E quando você, como eu falei, quando você vai buscar energias negativas, isso é um livre-arbítrio seu, é uma escolha sua. Não significa que você está desamparado da sua energia, da sua consciência divina, do seu ser divino, seja qual for a sua religião, dos anjos, né, de Buda, Krishna e de arcanjos e de mentores e guardiões, seja qual for. Estamos a todo momento sendo vigiados, sendo guardados. E tem muitas outras situações que aconteceram comigo, até de vida, de risco de vida, que eles já me livraram. Muitas vezes já livraram meus filhos. Então, é isso que eu queria falar, que você escolhe sim o que você quer para a sua vida. Você tem sim esse livre-arbítrio de escolher o que você quer, mas você também tem a opção de ser ajudado. Basta você abrir a porta. Os seres divinos, as egrégoras de luz, elas não vão abrir a porta para entrar na sua vida. Entenda isso. Eles vão estar no limite onde é permitido eles estarem. Mas os trevosos, eles entram na sua vida sem pedir licença. Eles vêm para matar, para destruir, para arruinar a sua vida. Seja qual for a tua religião. Eu não estou aqui para falar de qual religião, de situações com pessoas que dentro da religião fazem o que fazem, porque existe energias ruins, pessoas ruins em todas as religiões, mas o que existe mesmo, que eu ainda acredito, é que as pessoas vão conseguir ainda ter esse entendimento de que você sendo uma pessoa justa, uma pessoa correta, não fazendo o mal para o outro, porque existe a lei do retorno, as leis universais estão aí para isso, porque você vai atrair para a sua vida o que você com certeza faz, né? Então existe aquele ditado, não coloca pedras
entre os caminhos da ida, porque quando você estiver voltando, você pode estar descalço e pisar em uma delas, ou até em todas. Vou falar para você é que a espiritualidade que quer te ajudar, quando vem uma egrégora de luz, quando vem um amigo querer te ajudar, aceite de coração, ou se não aceitar, pelo menos agradeça, porque a espiritualidade de luz, ela vem para te dar a oportunidade de ser ajudado. Basta você aceitar se você quer ser ajudado. Entende? Eles não vão, como eu falei, abrir a porta. Eles vão entrar na tua vida sem ser convidado. Entenda isso. Então abra você a porta. Peça você ajuda. Se você está precisando de ajuda, peça ajuda. Seja qual for a situação que você está, se você está numa situação espiritual, energeticamente atrelada a outros tipos de energias, quando você tem consciência disso e você vai pedir ajuda, peça ajuda, seja qual for o templo que você for, seja qual for a religião que você for, seja qual for a casa, seja qual for, mas vá com o coração aberto, vá com a consciência de que você vai ter que fazer mudanças na sua vida, porque não adianta você querer ajuda se você não querer ser ajudado. A mudança vai começar, principalmente, vai ser com você. Você mesmo pode mudar a sua vida, a sua situação. Ninguém vai pegar você pela mão e vai colocar você para fazer o que você tem que fazer. Você mesmo tem que ter essa consciência, porque é aí que você vai conseguir fazer a mudança que você precisa. Porque só você sabe o que tem que ser mudado, não é mesmo? Outra pessoa não calçou os seus sapatos e não andou os caminhos que você andou até hoje, não é? Então, quando alguém olha para você e quando você está muito bem, aí as pessoas falam, teve sorte na vida. Não, não é isso. Ninguém sabe. Vou dar o exemplo por mim, porque eu posso falar somente por mim. Quando eu estava numa situação muito crítica na minha vida, muito difícil, com desafios diários, né, de pessoas, de situações de vida, financeiramente também. Eu fui aos poucos conseguindo entender o que eu tinha que fazer, o que eu não tinha que fazer. Né, na época eu tinha 2 filhos pequenos quando eu me separei. E eu cheguei à conclusão de que eu, sendo a mulher que era dona de casa, eu doei a minha vida, eu doei o meu tempo, a minha dedicação para aquele companheiro que eu estava, aquele casamento, eu doei aos meus filhos, eu me doei, eu me anulei como pessoa e eu fui sendo o que tinha que ser. E quando eu deixei de me anular, porque eu deixei de lado a minha vida pessoal, a minha vida profissional, eu deixei de me qualificar para ser outra pessoa. Naquele momento, para mim, estava sendo muito normal, estava sendo o correto fazer o que eu estava fazendo. Então, se você está me vendo agora nessa situação, se você está olhando agora nessa situação de que agora eu hoje sou uma terapeuta holística, energética, eu estou estudando constantemente, eu leio livros, pelo menos um a cada semana, e eu estou sempre me qualificando,
energeticamente, me atrelando a energias de luz, com consciências elevadas. Sempre estou buscando cada vez mais a me qualificar. Hoje eu estou casada, hoje eu tenho mais uma filha. E aí, aquelas pessoas que me viram lá no passado, me olhando hoje, quem eu sou, a Isis que eu sou hoje, vai falar, teve sorte na vida, né? Ela casou, tem outra família, mas não sabe tudo que eu percorri, tudo que eu andei, não sabe tudo que eu vivi, e tudo que eu vivi só me fez ser quem eu sou hoje, seja de ruim e seja de bom. Então eu acolhi tudo que eu vivi, tudo que eu passei, absorvi, aprendi e compreendi que isso faz parte da minha vida. Hoje eu sou quem sou, graças a tudo que eu vivi. E talvez eu tivesse que ter vivido mesmo tudo que eu vivi para ser quem eu sou, e eu sou eternamente grata a tudo e a todos e todas as situações. Porque é isso que faz você se elevar, ter uma consciência expandida e desperta, é ser grata a tudo e a todos que passaram na sua vida. Você doou um pouco de você para a pessoa e a pessoa doou um pouco da pessoa para você. A pessoa talvez ensinou a você alguma coisa a não ser como ela, ou talvez fazer algo legal igual a ela, né? Então, nada na nossa vida é por acaso. Isso é começar a compreender, entende? Então, quando você olha para uma pessoa, então olha com mais amorosidade a situação do que ela está passando, olha toda essa situação com respeito e exija respeito também, porque você também é um ser divino que merece respeito, toda a tua jornada merece respeito, você merece que toquem a sua vida com respeito e respeita a tua jornada. Então se respeita, tá bom? É isso, e eu acabei me estendendo, é como se eu estivesse aqui batendo um papo entre amigos, e conforme vou tendo esses insights, eu vou trazendo mais consciências, mais despertar, algum papo assim fluido, aleatório, tá? Um beijo pra você, e se você tem alguma história muito bacana para compartilhar aí, se você puder compartilhar, pode deixar aí. E vou trazer mais conteúdos parecidos no canal, se é a primeira vez que você está aqui no canal. Peço que você se inscreva, né? Não perder, a gente não se perder, porque as frequências elas vão se alinhando e vai vindo até a sua vida quem tem que estar na sua vida, entendeu? Então, as energias, elas se alinham, as frequências vêm até a tua vida conforme a tua elevação. Então, não foi à toa, né? De que as coisas acontecem, à toa não é, tá bom? Então, um beijo pra você, espero que tenha gostado. Eu fui longa demais, mas eu vou trazer mais vídeos aqui falando sobre minhas experiências, experiências que eu tive com a ayahuasca, que foi maravilhosa, algumas situações muito engraçadas, e eu vou trazendo aqui pra vocês situações do meu trabalho, e a gente vai
tendo esse vínculo, tá bom? Até mais.